Um abraço e sejam bem-vindos de volta. Quero conversar algumas coisas com vocês aqui nesse vídeo. Não vou ficar aqui enrolando. Se você quiser se inscrever, fique a seu critério, não quero perder tempo, quero ir direto ao assunto. Temporada de 2024 finalizada, a melhor temporada da história do Botafogo. Agora é planejar 2025. O que não pode acontecer é aquilo que acontece com muitos times que têm um ano vitorioso. Que no ano seguinte tem uma queda, não ganha nada, o time se assenta acima, né, da temporada passada, acha que não precisa se movimentar muito. Não, o Botafogo precisa se movimentar forte no mercado, precisa se planejar bem para a temporada de 2025 ser competitiva. O Botafogo precisa continuar competindo por títulos, conquistando títulos em 2025. Quero conversar com vocês sobre isso aqui no vídeo. Quero falar sobre o Arthur Jorge, vou trazer aqui uma matéria do GE, onde eles falam sobre a permanência do Arthur Jorge, o que precisa acontecer para ele ficar. O Arthur Jorge deixou o futuro dele em aberto. Vou falar aqui também sobre os jogadores que retornam de empréstimo. Vou dar a minha opinião sobre quem eu acho que não pode continuar no Botafogo e tem que ser negociado desses jogadores que retornam de empréstimo. E também acerca do elenco principal, do elenco do Botafogo. Tem jogadores que terminam o contrato esse ano, também vou opinar sobre isso, quem eu acho que tem que continuar na temporada que vem. E, cara, vou dar a minha opinião sobre quem tem que sair, quem não pode continuar, quem não pode ser aproveitado. Então, quero falar sobre tudo isso, beleza? Bom, vou começar aqui lendo a matéria do GE. Fica ou sai? Entenda o que vai pesar na decisão de Arthur Jorge. Treinador deixou o futuro em aberto após a derrota para o Pachuca na Copa Intercontinental. A temporada histórica de 2024 do Botafogo chegou ao fim com a eliminação nas quartas de final da Copa Intercontinental para o Pachuca. O clube agora inicia a preparação para o próximo ano com uma decisão crucial a ser tomada: a permanência ou não do treinador Arthur Jorge. Alguns pontos serão decisivos na decisão. O português tem contrato firmado até o fim de 2025, porém já recebeu sondagens de clubes tanto do exterior quanto do Brasil, dispostos a pagar a multa rescisória, que é de 2 milhões de euros. É uma multa bem baixa, bem baixa. Qualquer clube brasileiro tem condições de pagar essa multa. Se a maioria dos clubes brasileiros tem condições, imagine os clubes do exterior. 12 milhões de reais na cotação atual. As conquistas da Libertadores e do Brasileirão colocam em evidência o treinador para outros mercados, assim como aconteceu com os conterrâneos que foram bem-sucedidos no Brasil. Jorge Jesus, por exemplo, foi contratado pelo Benfica, e Abel Ferreira quase deixou o Palmeiras ao receber oferta milionária do Al Sadd do Catar. A questão central diz respeito ao salário do treinador. Ao longo desse ano, ele descobriu que recebe consideravelmente menos do que ganhava Luiz Castro e Bruno Lage, os outros dois treinadores portugueses contratados por Textor. A informação não caiu bem para Arthur Jorge. O clube entende que um importante aumento no salário é ponto primordial para a negociação para manter o treinador. Com as conquistas da temporada, o treinador está valorizado no mercado internacional. Bom, pessoal, então, segundo o GE, esse ano o Arthur Jorge descobriu que ele ganha menos do que ganhava Luiz Castro e Bruno Lage, que foram fracassados aqui no Botafogo. Então, meu amigo, é óbvio. Eu quero que o Arthur Jorge continue. Ele errou em alguns momentos, cometeu alguns erros, sim. Mas, meu amigo, nenhum treinador acerta tudo. Nenhum treinador acerta tudo. Quantas vezes o Abel Ferreira
Mesmo conquistando títulos, não foi criticado pela torcida do Palmeiras. Mas ele tem o elenco na mão. E o Arthur Jorge, a gente deve lembrar que ele chegou quase no meio da temporada. Ele chegou com a Libertadores em andamento, no início da fase de grupos. Então ele chegou ali já no fogo e conseguiu tudo que conseguiu. É claro, seria loucura eu dizer que não quero o Arthur Jorge por ano que vem. E cara, a minha opinião é, o Botafogo precisa fazer um esforço para valorizar o Arthur Jorge por tudo que ele conquistou. Então, o que eu acredito que vai acontecer, ou já está acontecendo, é uma negociação por um aumento de salário. Então, eu espero que o Botafogo, que a diretoria, Textor, cheguem dentro daquilo que o Arthur Jorge quer. Porque vir outro treinador, vai ter que conhecer o elenco de novo. A gente não sabe quem viria, se seria um cara competente ou não. É claro que o Arthur Jorge precisa querer. O Arthur Jorge querendo continuar, ele vai querer a valorização. Agora cabe ao Botafogo se esforçar para valorizar, para manter o cara para a próxima temporada. Bom, jogadores que retornam de empréstimo. Jogadores que retornam ao Botafogo já no início de 2025. São eles: Felipe Sampaio, zagueiro. Luiz Segovia, zagueiro. Volantes: Nilton, Patrick de Paula e Luiz Oyama ainda tem contrato com o Botafogo, meu amigo. Também retornam. Meia, Gustavo Sauer. E atacante, Valentim Adamo, que não entrou em campo com a camisa do Botafogo. Bom, considerando que o Botafogo precisa, em 2025, competir por títulos, precisa ter o elenco forte em todas as posições, com no mínimo 2 jogadores de alto nível por posição, e esses jogadores aqui não serviram para esse ano de 2024, é claro que eles não servirão para 2025. Nenhum deles, nem Sampaio, nem Segovia, nem Patrick de Paula, Oyama, Gustavo Sauer, Valentim Adamo, Nilton, não. Nenhum deles servem. Então, é o Botafogo emprestar eles novamente. Renova o contrato de empréstimo ou empresta para outros clubes que queiram. Porque eles não terão espaço na próxima temporada. Agora vamos à lista do elenco do Botafogo. Vamos posição por posição, incluindo jogadores que têm contrato ainda com o Botafogo, jogadores que estão em fim de contrato e jogadores que estão emprestados ao Botafogo. Vou dar a minha opinião sobre qual desses jogadores tem que continuar e quais não podem continuar. Posição por posição. Começando pelo goleiro, Gatito. Gatito está em fim de contrato, mas, de acordo com o empresário do Gatito, ele está próximo de renovar com o Botafogo. Então, eu concordo com isso. Eu gostaria sim que o Gatito continuasse no Botafogo. Quando ele foi exigido esse ano, ele foi bem, não comprometeu. E o Botafogo tem negociações com um outro goleiro. Então, não sabemos se o Botafogo irá ter 4 no elenco, porque o Botafogo já tem o Raul, ou se ele irá liberar o Raul e contratar outro. Vamos ter que aguardar as próximas informações quanto a isso. Então, começando posição por posição. Zagueiros: Bastos, Alexander Barbosa. Tem que continuar sendo a dupla titular na próxima temporada, em 2025. Bastos e Alexander Barbosa, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Já mostraram que têm condições de serem titulares. As outras opções para a zaga são Adrielson, que está emprestado, pelo Lyon, e irá retornar. Adrielson irá retornar. Eu gostaria que o Adrielson continuasse. Eu gostaria.
mas informações já dão conta que Adrielson irá retornar ao Lyon. Lucas Halter não pode continuar, tem que ser negociado, ou emprestado ou vendido. E Pablo retorna de empréstimo ao Flamengo. Então o Botafogo precisa contratar pelo menos mais 2 zagueiros para a próxima temporada. 2 zagueiros de bom nível. Laterais direitos, Matheus Ponte e Vitinho. Eu não gosto muito do Vitinho. Ele tem contrato longo com o Botafogo. Mas vamos ver, cara. Eu prefiro esperar a próxima temporada. Eu também não vou ficar aqui pedindo fora Vitinho, apesar de eu não ter gostado muito do que eu vi em relação ao Vitinho. Vamos ver se com pré-temporada ele ainda está lesionado, né? Também não sabemos quanto tempo ele estará lesionado. Enfim, mas eu manteria o Vitinho para a próxima temporada. Matheus Ponte é a mesma coisa. Matheus Ponte, eu não acho... Eu vejo muitos criticando o Matheus Ponte, mas eu não acho o Matheus Ponte assim como muitos pintam ele, né? Como um lateral horrível. Eu não acho isso. Eu acho o Matheus Ponte um lateral bem regular. Mas o Botafogo precisaria contratar outro lateral direito para brigar por posição. Lateral esquerdo, Marçal, Alex Telles, Cuiabano. Informações dão conta que o Cuiabano está recebendo proposta. Ainda não sabemos se ele será vendido ou não. Eu faria um esforço para manter o Cuiabano para a próxima temporada, para brigar por posição com Alex Telles. E claro, obviamente, Alex Telles é o titular do Botafogo na lateral esquerda. Tem que continuar. Marçal tem contrato com o Botafogo se encerrando esse ano e o Botafogo não pode se esforçar, não pode querer renovar com o Marçal. Então, liberar o Marçal para ele seguir a vida dele em outro time, porque eu, particularmente, não consigo mais ver o Marçal rendendo com a camisa do Botafogo. Volantes, Gregory e Marlon Freitas, obviamente, o Botafogo tem que se esforçar para manter eles na próxima temporada. Não pode negociar nem o Gregory, nem o Marlon Freitas. Eu também vejo alguns torcedores criticando o Marlon Freitas, falando que ele tem que ser liberado, que o Botafogo tem que trazer um volante melhor. Eu não concordo com isso. Eu acho a temporada do Marlon Freitas excelente, excelente. E eu ainda considero ele o titular do Botafogo. Mas o Botafogo vai precisar se movimentar para trazer volante. Volante de alto nível. Porque a gente viu ali em alguns momentos, quando esses volantes, Gregory e Marlon Freitas, precisaram ser substituídos, o rendimento caiu um pouco. Danilo Barbosa está abaixo dos dois. Alan também ainda não mostrou o que veio. É claro que muitas vezes ele nem entrou. Eu também não entendi muito bem essa questão aí do Alan. Cara, ele veio com status de brigar por titularidade. Mas o Arthur Jorge pouco aproveitou o Alan. Mas eu manteria o Alan. Eu manteria o Alan para a próxima temporada. Nada impede do Alan, enfim, né, finalmente, deslanchar com a camisa do Botafogo na próxima temporada. Chegou no meio da temporada, pouco foi aproveitado. No jogo contra o Pachuca, jogou muito mal, péssima atuação. Mas ali também teve algumas questões, né? Enfim, a gente já sabe. Mas Gregory, Marlon Freitas e Alan eu manteria para a próxima temporada. Se vier a proposta pelo Danilo Barbosa, eu liberaria o Danilo Barbosa. Mas eu acho o Danilo Barbosa também um jogador... Eu não acho mau jogador não, mas eu acho que ele está bem abaixo de Gregory e Marlon Freitas. Então o Botafogo precisa contratar mais um volante, né? Mantendo esses 3, ou até 4, né? Mantendo também o Danilo Barbosa, o Botafogo precisa contratar um volante de alto nível. Tietê tem contrato se encerrando em 2024. Esse ano acaba o contrato do Tietê, vida que segue, fim de ciclo. 2024, o Tietê, né, nesse ano, o Tietê não rendeu, esteve muito abaixo do que ele esteve em boa parte da temporada do ano passado. Ele fez parte, né, daquele grupo ali que caiu muito de rendimento. Enfim, todo o sucesso ao Tietê, mas em outro clube. Então, essa reposição precisa ser feita, né? A saída do Tietê. Meias, Eduardo e Oscar Romero.
cara, não dá mais pro Eduardo. Não dá mais. Não dá mais pro Eduardo no Botafogo. É mais um meia, né? Eu considero, cara, o Eduardo um bom jogador, mas é impressionante como ele, nesse ano, cara, não jogou. Não conseguiu render. Passou por lesões, muito tempo fora, mas quando entrava em campo, cara, não conseguia jogar. Enfim, não conseguiu jogar em 2024, não mostrou nada. Então, é liberar o Eduardo para ele seguir a vida dele em outro clube. Oscar Romero, cara, de verdade, eu manteria o Oscar Romero. Não para ser titular, mas para ser uma peça de reposição. Para ser o que ele foi nessa temporada de 2024. Entrou ali em alguns momentos, até jogou razoavelmente bem em alguns momentos. Ele tem algumas assistências. Eu manteria ele para ele fazer parte do elenco na próxima temporada. E, obviamente, o Botafogo precisa contratar um meia de alto nível. Eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre alguns nomes, né, que eu gostaria de ver em todas as posições, né? Nomes que, na minha opinião, iriam acrescentar muito ao time na próxima temporada. Mas é fato que o Botafogo precisa, cara, contratar um meia de alto nível, até porque Thiago Almada não fará mais parte do Botafogo na próxima temporada. Está já de malas prontas para o Lyon. Então o Botafogo precisa repor à altura a saída do Almada. Atacante, Luiz Henrique está com o futuro indefinido nesse momento. Júnior Santos, ao que tudo indica, irá continuar no Botafogo. Savarino, ao que tudo indica, irá continuar no Botafogo. E, obviamente, é claro que esses três, Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos, eu quero sim que continuem no Botafogo na próxima temporada. Jefinho está emprestado pelo Lyon ao Botafogo. Eu li em algum lugar, agora não me recordo em qual portal de notícia, eu li que a intenção do Botafogo é manter o Vitinho nesse ano de 2025. Vitinho não, Jefinho. A intenção do Botafogo é manter o Jefinho em 2025. Cara, pelo que o Jefinho apresentou, eu não manteria. Eu não manteria, de verdade. Depois que ele retornou de lesão, retornou muito mal. Muito mal. Eu vejo o Jefinho sem vontade. Eu não manteria o Jefinho. Mas, mantendo ele ou não, é fato que o Botafogo precisa trazer dois pontas de alto nível. Um ponta direita e um ponta esquerda. Um ponta direita e um ponta esquerda. Para brigar por posição, mesmo mantendo o Luiz Henrique, o Botafogo ainda precisa trazer dois pontas de alto nível. Então, é movimentação no mercado, cara. É planejamento, porque em fevereiro o Botafogo já tem Supercopa e já tem Recopa. 2 taças em disputa. Precisa chegar nesse jogo com o elenco completo já para, cara, iniciar a temporada. E esses jogadores precisam também já estar na pré-temporada. Porque também não adianta ficar deixando para trazer jogador já em meio de temporada. Enfim, o Botafogo precisa se planejar bem para que os jogadores que vierem já estejam no início de janeiro para a pré-temporada. Atacante, Igor Jesus. Eu tenho a sensação que eu estou esquecendo de alguém. Se eu estou esquecendo de alguém, deixa aí nos comentários. Igor Jesus e Tiquinho. Igor Jesus, nesse momento, ainda não tem informação concreta a respeito do futuro do Igor Jesus no Botafogo. O que eu acho é que ele será negociado já nesse início de temporada. E o Tiquinho? O Tiquinho ainda tem contrato. E, cara, eu manteria o Tiquinho, de verdade. Eu sei que isso muita gente não concorda. O Tiquinho é bom jogador. O Tiquinho é bom jogador, mas ele precisa querer jogar, cara. O Tiquinho precisa melhorar fisicamente. É impressionante como a gente via o Tiquinho entrando já cansado, abaixo dos que estavam jogando, cara. O Tiquinho parece que já entrava com o caminhão
parece que já entrava com um caminhão de material de construção nas costas. Precisa melhorar fisicamente, mentalmente, cara. Bom jogador ele é. Mas também não adianta ele continuar com essa lenga-lenga que ele vem demonstrando. Ele entrou no jogo contra o Pachuca, é impressionante como o cara fazia esforço para correr. E não só nesse jogo, em outros também. Então, primeiro ele precisa querer estar. Segundo, precisa melhorar fisicamente, jogar leve. Como ele foi ali em boa parte da temporada de 2023. Mas bom jogador ele é. Dentro dessas condições, eu gostaria sim que o Tiquinho continuasse. E claro, o Botafogo, com a saída do Igor Jesus, caso ele saia mesmo, o que é provável, precisa contratar um atacante para ser titular. Um atacante de alto nível. Um cara completo, um atacante completo. Então, farei um vídeo aqui dizendo nomes, como eu já falei, né, em todas as posições de jogadores que viriam para vestir a camisa, viriam para encorpar ainda mais o elenco. Beleza? É isso. Eu vou me despedindo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. Um abraço.